Algumas poucas pessoas fizeram essa comparação, mas é uma comparação muito infeliz. Não sei qual dos dois vai cair, mas eu sei que eu vou buscar os dois, eu vou pro segundo turno, e aí no segundo turno eu vou devastar o outro candidato, porque eu tô enfrentando dois ladrões. Mas que é uma instituição hoje corrupta, boa parte dos seus membros estão lá para fazer negócios. Cara, essa live mudou minha vida, essa live fez eu acordar, essa live fez com que eu tivesse um posicionamento diferente. Sistema Disfuncional. elite, Parasitária. censura, Doença. Corrupta. Primeiro, quem é o Renan? Fala, quem é o Renan? O Renan é um cara de 42 anos que nasceu num bairro de classe média em São Paulo, bairro da Moca. Então eu sou essencialmente um cara de classe média, tá? A gente precisa localizar as pessoas falando de que material é feito esse cara. Então meu pai eu sou filho, sou neto de imigrantes, né? Uma parte da minha família veio de Portugal, outra veio da Itália. Meus pais se conheceram, casaram, tenho 2 irmãos, meus pais são casados até hoje. Fui um bom aluno na escola, minha mãe, né, me dava palmadas, a famosa palmada se eu tirava nota baixa, me ajudou a ser um aluno aplicado, recebia medalhinhas de bom desempenho na escola, passei na faculdade da USP, aí lá eu descobri o universo da política, comecei a ter atividades políticas mais intensas ali, li bastante, montei banda, resolvi trabalhar, virei empresário, primeiro trabalhando com amigos, trabalhei com meu pai também, comecei a me aventurar no mundo da recuperação de empresas, fui presidente de metalúrgica e abandonei esse universo para quando surgiu as manifestações de 2013. Eu vi, eu preciso fazer algo pelo meu país, eu vi que o Brasil estava em convulsão, eu vi que o governo do PT não tinha, vamos dizer, como ter continuidade, e com a experiência que eu tive nas ruas em 2013, em 2014 eu monto a MBL junto com Kim Kataguiri e outras pessoas, e dali em diante é aquele trabalho, a gente derruba o governo do PT, ajuda a Operação Lava Jato a prender o Lula, logo em seguida vem o Bolsonaro para o poder, a gente percebe que o Bolsonaro era um corrupto, fazemos oposição também ao Bolsonaro, somos destruídos durante aquele processo, porque as mesmas pessoas que saíram nas ruas conosco resolveram se iludir com o Bolsonaro, e acontece, é o famoso amor de homem ficou apaixonado por um homem burro, e acho que agora as pessoas estão despertando. Mas eu falei, olha, as pessoas só vão entender o que a gente tem a propor se a gente sair da posição de tacar pedra e criticar todo mundo, que é a posição de movimento, e ir para a posição de ter um partido, de ser uma alternativa de poder. Então, como que o Renan pode se posicionar, orientando, direcionando essas pessoas que realmente estão incomodado, mas às vezes falta dar voz? Primeira coisa, tá? Eu vou ensinar a fórmula aqui. Junte os melhores. Junte os melhores. E quem são os melhores? São as pessoas mais íntegras, inteligentes e trabalhadoras que você conhece. Tem que ser íntegra, inteligente e trabalhadora. Tem que ter essas 3 características. Se a pessoa é decente, se a pessoa é trabalhadora, se a pessoa é inteligente, essa pessoa vai fazer diferença. E essas pessoas, elas são raras. Então junte essas pessoas, junte um grupo, 5 a 10 pessoas na sua cidade. Você vai pegar esse grupo e você vai começar a entender. Hoje você tem, vamos dizer, acesso ao sistema de transparência e informação de qualquer município. Hoje você consegue usar a inteligência artificial. Saiba tudo sobre a sua cidade. Vá à Câmara Municipal da sua cidade e entenda o que os políticos estão discutindo. Você vai descobrir que a maior parte das coisas são inutilidades. Veja como eles definem os temas que são principais na cidade. Você vai descobrir que tudo o que importa na sua cidade é decidido através de acordos que envolvem dinheiro. Denuncie esses acordos publicamente, crie redes sociais, faça denúncia, grave vídeos. Fazendo isso em 2 meses, você já vai ser um agente político importantíssimo na sua cidade. Em 2 meses, eu garanto. Se você fizer essa lista de coisas que eu citei aqui, você vai ser grande. Aí você vai procurar um partido chamado Missão, que é um partido que eu fundei. E se vocês forem um grupo de pessoas íntegras, inteligentes e trabalhadoras, eu vou querer vocês lá. Através do meu partido você vai poder concorrer a eleições, você vai poder ganhar as eleições, nós vamos dar todo o suporte, nós vamos apoiar vocês para vocês conseguirem cumprir essa missão. Vocês chegando lá, eu não vou dar nenhuma chance para vocês de vocês roubarem, porque senão eu vou chutar vocês do partido. Mas se vocês forem pessoas decentes, nós vamos dar todo o suporte para que vocês transformem a sua cidade no lugar que ele precisa ser. Entendendo isso, vocês vão entender que vocês têm um papel para alterar a tua realidade vai alterar a realidade de outras cidades e a gente muda o Brasil de baixo para cima. Então, tá aqui minha fórmula e ainda quero ajudar na fórmula. Que legal, olha, a gente acabou de ter uma aula aqui de você que está incomodado, você que está insatisfeito com a sua cidade e você que quer uma mudança, né? Hoje, qual que é um pensamento assim daquele cara que quer mudar, daquele cidadão que está querendo realmente a transformação ali na sua cidade? O que ele precisa ter de posicionamento? Eu sei que você já explicou, mas eu gostaria que você fosse um pouquinho mais a fundo do cara assistir essa live e falar assim, cara, essa live mudou minha vida, essa live fez eu acordar, essa live fez com que eu tivesse um posicionamento diferente, porque assim, eu acredito hoje que
né? Os maus só estão no poder porque os bons ficaram calados, né? Eu vou dar a fórmula de ação. Eu já expliquei. Junte um grupo de 10 pessoas, todas elas têm que ser inteligentes, íntegras e trabalhadoras. Essas pessoas vão começar a entender o que a política está fazendo. A política, para fazer o jogo sujo dela, ela precisa ela fugir um pouco da vida do cidadão, e ela vai ter as relações delas, as nomeações de cargos dos vereadores dentro da máquina da prefeitura, a compra de votos do prefeito, o mensalinho que o prefeito vai dar para os vereadores, os contratos feitos com a OS. Vocês têm que pegar tudo isso, vocês têm que fazer um pente fino, e hoje é possível, para entender o que eles fazem. Então você tem que pegar e quebrar as pernas do prefeito, sabendo quem são os aliados do prefeito e quem está ganhando dinheiro por causa do prefeito. E você tem que começar a denunciar. E denunciar não só o nome das empresas, mas o nome das pessoas donas dessas empresas. As pessoas na cidade precisam saber assim, ó, o seu Joaquim, que é sócio da empresa tal, que está fornecendo para a prefeitura, esse cara está roubando junto com o prefeito. Isso vai gerar medo no seu Joaquim. Para denunciar, aonde essa pessoa denuncia? Primeira coisa, denuncie nas suas redes sociais, denuncie na mídia. Em geral, as mídias locais costumam ser compradas pela prefeitura, mas as redes sociais permitem que você fure esse bloqueio. Gere esse tipo de denúncia. Vai ter que ter uma pessoa que é corajosa, que precisa começar a expor isso. Isso vai começar a constranger esses caras. O constrangimento começa a acontecer, porque em geral eles ficam muito tranquilos que ninguém fala deles. Paralelamente, tem a parte dos vereadores, e os vereadores têm um sistema de compra de voto deles, que é, basicamente, eles são eleitos numa base local, e aí as pessoas têm que ir lá no vereador e ficar pedindo favor. Todo mundo sabe. Me vê furou o pneu da minha Kombi. São as coisas mais bizarras. Meu gato mijou no meu sofá estragou, preciso de um sofá novo. As pessoas ficam pedindo. E o vereador, que trabalha com dinheiro de caixa 2 também, dá essas coisas. Tem que denunciar tudo isso. A pessoa tem que saber que ela não pode pedir um favor para o vereador, e o vereador tem que saber que ele não pode entregar esse favor. Quando você cria esse sistema de pessoas fiscalizantes e você começa a enfrentar politicamente essas elites, você vira uma força política automática. E aí você pode levar a discussão política para termos íntegros. E é o que a gente está tentando fazer em termos nacionais. Eu denuncio tudo que está sendo feito pelos meus adversários, porque meus adversários jogam um jogo sujo, e eu não jogo esse jogo sujo. E eu acho que em termos micro dá para fazer. Se você monta um grupo que faça isso, e paralelamente levante todos os problemas da cidade e comece a apontar soluções e propostas, aí você vira uma alternativa de poder. E você está subindo nas pesquisas? Fala um pouquinho disso, assim, né? Dessa sua crescente, tá? E desse momento que eu acho que a maioria dos brasileiros que acompanham política, eu acho que talvez esteja esperando aí, né? Não, assim, é isso mesmo. A gente está crescendo bastante nas pesquisas. Especialmente as pesquisas que sabem fazer vamos dizer, a captação de dados de maneira mais inteligente. Eu acho que isso está circunscrito muito na Atlas, a Datafolha também fez um trabalho bom. Em todas essas eu venho apresentando um crescimento muito grande. Na Atlas agora saiu uma por estado, né? Aqui em Minas eu já estou tecnicamente empatado com o Zema, já na próxima eu ultrapasso o Zema em Minas. Santa Catarina eu estou em terceiro lugar isolado com 6,6%. São Paulo eu estou em terceiro lugar isolado com 5% e em todas subindo muito. Eu estou em primeiro lugar entre homens jovens no Brasil. Quando você fala de jovens de 16 a 24 anos, eu estou em segundo lugar. Então, ou seja, tem uma pressão vindo das pessoas mais jovens para as pessoas mais velhas em fazer as pessoas conhecerem minha candidatura. Pré-candidatura, né? Tem que falar agora nesses termos. Mas é uma questão de tempo até eu ultrapassar os 10% nas pesquisas e eu buscar o Flávio ou o Lula. Não sei qual dos dois vai cair, mas eu sei que eu vou buscar um dos dois, eu vou para o segundo turno e aí no segundo turno eu vou devastar o outro candidato, porque eu estou enfrentando dois ladrões. Que legal, que legal. É muito bacana, a gente até espera ansioso, né? A gente sabe que a internet levanta muita fake news, tem muita comparação, né? Você já ouviu falar sobre o seu posicionamento atual agora como pré-presidente, candidato à presidência, né? Com o Pablo Marçal, que foi... você ouviu falar sobre essa comparação? O que você tem a dizer com isso? Algumas poucas pessoas fizeram essa comparação, mas é uma comparação muito infeliz. Não, o Pablo Marçal não é uma pessoa séria. O Pablo Marçal ele é um estelionatário. Ele é um vendedor de curso vagabundo que fica enganando as pessoas com gatilhos ali pela internet. Eu sou uma pessoa séria, eu montei um partido político, o Marçal nunca pensou nisso, ele participou de eleições para depois vender um curso online. Eu não quero ter nenhum tipo de relação com alguém como ele, tanto que ele agora foi contratado pelo União Brasil, que é um partido centrão altamente corrupto, e eu falo isso tendo pessoas que participaram de eleições com o União Brasil. Simplesmente todos os outros partidos são corruptos e a gente tinha que sair para algum lugar. Mas ele foi contratado para ser garoto propaganda do partido. Por que ele tá
tá fazendo da vida? É um cara... E aí ele puxa saco do Bolsonaro e depois sai fora. É um cara lamentável. As pessoas às vezes me comparam pelo fato de eu estar, vamos dizer, vindo pela direita, ascendendo através das redes sociais. Mas é a única coincidência, porque de resto não tem nenhuma relação com ele. Ele é um cara desprezível. Renan assumiu como presidente da República do Brasil e vai implementar toda essa mudança. Você acredita que a cidade já está pronta para sair desse ciclo? Mas a gente tem que dar um chacoalhão. É um chacoalhão administrativo. Mas a gente tem que, assim, eu penso assim, se eu ganhei a eleição para presidente, isso significa que há uma força na sociedade civil pedindo uma mudança muito grande. E essa mudança muito grande ela vai ter que vir em todos os instantes. Vai vir do governo federal, da relação com o Congresso, com o STF, ela vai para os estados, com o Pacto Federativo, e ela vai para as cidades, com a forma como elas são administradas. E a gente vai ter que dar um chacoalhão em todas. Muita gente vai querer lutar contra esse chacoalhão. Falar, não, continua como está. Porque o jeito como o Brasil está tocado é muito bom para um grupo muito específico de pessoas. É bom para o judiciário, é bom para político, é bom para empresário corrupto, é bom para sindicato, é bom para quem gosta de mamata. Então tem uma galera que não vai querer mexer. Então a gente vai precisar chacoalhar tudo. A gente vai precisar alterar o Brasil para o Brasil se tornar um lugar competitivo, porque o Brasil tem chance de ser uma potência global. A gente tem que escolher, gente, eu quero ser uma potência global, eu quero ser uma das 5 nações do mundo, eu vou ter que mexer em tudo. Eu quero ser esse país de bosta como a gente tá, vamos ser, nós somos hoje um país de bosta. Aí eu vou deixar como tá. Então, hoje eles não vão estar prontos e eles vão lutar contra. Mas a gente tem que ser mais forte, a gente tem que ir para cima. Legal. Fala um pouquinho sobre o caso do Banco Master, que vamos falar que está super em alta e quase todo mundo está envolvido. Pois é. É o maior caso de corrupção da história do Brasil. Ele, por mais que ele esteja sendo falado, ele não está sendo muito falado. Basta ver que nas últimas 2 semanas não se falou mais nada do caso do Banco Master. O Alexandre de Moraes deixou de ser citado, todos os envolvidos deixaram de ser citados, porque simplesmente nós estamos vivendo um regime cleptocrático. Boa parte da imprensa ficou com medo de cobrir, por mais que hoje eu tenho que ser justo, a imprensa está cobrindo o caso, e está todo mundo aguardando a delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro acontecendo como tem que acontecer, ela vai entregar a cabeça de muita gente. Será maior que a Lava Jato? Se nós tivéssemos um sistema de justiça minimamente funcional, tudo que estaria acontecendo seria muito maior do que a Lava Jato. Porque ela pega, a Lava Jato, foi grande porque pegou o Lula. A do Vorcaro a gente já sabe que tá o Lula. O Lula já tá. A gente sabe que também vai pegar boa parte do governo Bolsonaro ali. Mas já pega o STF também. Então ela é maior que a Lava Jato. Ela pega estados inteiros, Amapá inteiro, ela pega o Rio de Janeiro inteiro, ela pega prefeituras no Brasil inteiro. Vamos falar de Minas Gerais aqui. O Vorcaro é daqui de Minas. Havia relação dele com a turma do Zema, havia relação dele com a Lagoinha, que é uma igreja evangélica oriunda de Belo Horizonte, havia a relação do Vorcaro com empresas de mineração, que na Operação Rejeito foram salvas, o Zema salvou. O pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, doou para a campanha do Zema, e aí foi beneficiado na Operação Rejeito. Tem um monte de coisa estranha. Quando a gente vai cavucando essa história, pouca gente escapa. Então, se ele delatar como tem que delatar, essa história será colossal. Perfeito. STF, o que você tem para falar sobre? É uma instituição hoje corrupta, é uma instituição que não cumpre sua função de coagir da Constituição, ela é uma corruptora da Constituição, ela é uma instituição em que boa parte dos seus membros estão lá para fazer negócios e que infelizmente precisa ser recolocado dentro da sua caixa para ter uma função constitucional. Eu tenho uma ideia de uma reforma do STF e vai ser uma briga muito dolorosa, mas a gente não pode se furtar dessa briga. Se o Renan assume como presidente do Brasil, como fazer se ele não tiver a Câmara na mão? Se não tiver... Porque a gente sabe quando o presidente ele assume o poder, ele precisa ter a Câmara do seu lado, porque senão nada anda, né? Se eu ganhei a eleição presidencial, significa que eu tive a maioria e boa parte dos deputados eleitos vão ter sido eleitos dentro da minha plataforma. Isso também significa que eles saberão exatamente o que eu vou querer passar. E eu estou sendo muito claro sobre o que eu quero passar. Eu não vou ter problema em chamar os partidos para compor comigo um governo sem corrupção, um governo de construção e reforma nacional. E eu vou compartilhar com eles das minhas vitórias. Esse compartilhar das vitórias não significa compartilhar do dinheiro da vitória, da corrupção da vitória, como acontece hoje, mas sim das glórias de destruir o crime organizado, de fazer o Brasil se tornar um país rico. Vou alterar a dinâmica de poder, entregando mais poder para os prefeitos, mediante eles cumprirem as metas.
Então eu vou criar, vamos dizer, um sistema de incentivo dentro dos partidos para que eles funcionem melhor de acordo com essa nova lógica. Isso vai me aproximar de muitos partidos políticos. Vou chamar o STF, não só para colocar o STF dentro da caixa dele, mas também para o STF ajudar a disciplinar essa questão das emendas parlamentares, porque hoje o Congresso está muito rebelde, porque ele usa dinheiro de emenda e trabalha sozinho. Hoje, na prática, um deputado federal é um executor de emenda, então ele não liga em apoiar ou não apoiar um projeto do governo, ele liga apenas em ter dinheiro para gastar na própria base. E nós precisamos não apenas fiscalizar, mas colocar na cadeia os deputados que estão roubando, portanto o deputado tem que botar a ter medo. Né? Fazendo isso, ele tendo medo e do outro lado eu oferecendo um caminho bacana, eu acho que eu consigo construir uma coalizão para fazer essas reformas. Renan, 3 melhores políticos atuais no Brasil. 3 melhores políticos: Kim Kataguiri, Guto Zacarias, Israel Russo. E os 3 piores? Eu falei um que é deputado federal, um que é deputado estadual, um que é vereador. Vereador de onde? De Pouso Alegre, Israel Russo. Pouso Alegre. Legal. E os 3 piores? Fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo aí? É difícil. Quando for pegar 3 piores, eu tenho que entrar assim no interior do Maranhão, vou entrar em coisas. Mas esses que estão mais em destaques, assim, né? Que tem uma mídia maior. Os 3 piores, cara. Então, um destaque. Cara, Alcolumbre. O Alcolumbre, ele é muito corrupto, ele é muito tosco, ele tá envolvido em todos os escândalos, ele tá envolvido no INSS, ele tá envolvido no escândalo do Banco Master, foi pego agora no escândalo local de tráfico de influência junto ao judiciário do Amapá. Ele se alia com o que é de mais porco, é um cara que gera muito dano pro país. Não posso deixar de colocar o atual presidente da República, o Lula, que representa um modelo de Brasil falido e que está gerando danos horrorosos pra gente. Eu não posso deixar de colocar o Flávio Bolsonaro também, que é um cara que destrói a capacidade que a oposição, o antipetismo tem de transformar o Brasil ao gastar a energia cívica desse Brasil antipetista num culto à personalidade da família deles. Ô Renan, uma situação e numa hipótese. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Segundo turno de 2022, eu votei no Lula em 22. E se vier a acontecer agora? Não vai acontecer. Perfeito. Tá. Estamos aqui para o nosso fechamento, né? Então vamos lá, ping-pong, Renan. Eu falo uma palavra e você responde com uma única palavra. Fechou? Vamos lá. Sistema. Disfuncional. Elite. Parasitária. Censura. Doença. Fake news. Regra. Corrupção. Lógica. ST. Corrupto. Capitalismo. Necessidade. Socialismo. Distopia. Lula. Retardado. Bolsonaro. Retardado. Sistema. Já foi. Já foi, né? E a última, mídia. É importante. Senhoras e senhores, estivemos aqui hoje com o Renan. Renan, meu irmão, muito obrigado. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.